Puxar um banco imobiliário com a galera é literalmente matar o rolê. O jogo não acaba nunca e em 20 minutos você sabe quem vai ganhar ou perder, mesmo que ainda demore 5 horas pra isso acontecer. É porque é um jogo simplesmente desbalanceado. Quem consegue dar a sorte de pegar os melhores lugares no começo do jogo é quem provavelmente vai ganhar. Não existe reviravolta, nem estratégia muito complexa. Quanto mais tempo passa, mais quem tá na frente vai ter mais dinheiro e mais quem tá perdendo vai se endividando. Mas se eu te falasse que isso é de propósito? E se eu te contasse que, na verdade, o jogo teria sido criado como uma propaganda comunista por uma mulher para alertar o mundo sobre o perigo do monopólio no sistema capitalista lá no começo do século passado e o seu nome foi apagado da história? Pois é sobre isso e mais um pouco que a gente vai entender no vídeo de hoje. A nossa história, na verdade, começa em 1903, quando a Lizzie Magie submeteu o seu jogo chamado The Landlord's Game, ou o jogo do proprietário. Lizzie era de uma família politizada americana. Seu pai era um jornalista abolicionista. Chegou a acompanhar Lincoln em 1850. A Lizzie, por conta disso, era profundamente crítica do sistema que vivia, acreditando que o capitalismo promovia o monopólio de terras, concentrando riqueza nas mãos de poucos e deixando a maioria sem terra e para sempre pagando para usar as terras desses poucos. A Lizzie era datilógrafa e taquígrafa, além de escritora, atriz, engenheira e abertamente feminista e georgista. Herdando as ideias do pai, Lizzie acreditava que, em vez do governo cobrar imposto na renda das pessoas ou outras fontes de dinheiro, ele deveria criar um imposto único, universal, cobrado na terra, com base na sua localização, tamanho e utilidade. E após financiar o governo, esse dinheiro recolhido deveria ser distribuído para o povo. Era essa a ideia, inclusive a ideia toda por trás do The Landlord's Game. A ideia central dela era traduzir as suas ideias de forma lúdica para as pessoas. The Landlord Games era para ser uma simulação da vida. Tanto que ela disse que o jogo podia muito bem se chamar o jogo da vida, já que a vida era resumida nesse sistema que ela critica a concentrar o máximo possível de riqueza, custe o que custar. E isso seria o vencer na vida. Ironicamente, o jogo da vida tem exatamente essa condição de vitória. Para vencer, você precisa virar um milionário ou um magnata. No jogo da Lizzie, o jogador anda por um tabuleiro infinito, que era uma revolução para a época, vivendo a sua vida passando por vários espaços que ofereciam diferentes serviços, que o jogador, com o dinheiro inicial que tinha ou pela riqueza produzida pelo seu trabalho, já que ele recebia sempre que ele desse uma volta pelo tabuleiro e passasse pela Mãe Terra, podia alugar ou comprar. E esses locais eram de todos os tipos. Alguns ofereciam comida, outros abrigo, alguns águas e outros luz e por aí vai. Quem passava podia comprar e quem parasse em algum lugar que já tinha dono precisava pagar pelo serviço oferecido. Quem ficasse sem dinheiro era enviado para a casa de pobre e quem parasse na grande propriedade era enviado para a prisão. A ideia dela com o jogo era mostrar como que, com a maior concentração de propriedades e serviços nas mãos de um único jogador, conseguir serviços ou disputar pela compra deles vai se tornando quase impossível. Ao mesmo tempo que, para quem for concentrando posse, vai ficando cada vez mais fácil adquirir mais posse de jogadores precisando de dinheiro ou quebrarem, e nesse sentido, ganhar o jogo com as riquezas geradas pelo seu próprio trabalho era impossível. Assim, as ideias que ela defendia ficavam mais fáceis de serem entendidas e, com o tempo, as crianças que jogavam o jogo iam começando a entender e questionar essa lógica também. Lizzie patenteou o jogo pela primeira vez em 1904, mas desenvolveu ele em 1902. Portanto, ela tinha a patente do jogo, mas não tinha o direito ao voto, o que é muito louco de pensar. Em pouco tempo, o jogo se tornou muito popular entre as alas mais progressistas dos Estados Unidos e entre os acadêmicos universitários, especialmente os economistas, que muitas vezes usavam o jogo como ferramenta didática. Assim, o jogo ia se popularizando e passando pelo boca a boca, com cada um adaptando e criando o seu próprio tabuleiro para jogar com os amigos. Em 1924, com o fim da patente original, a Lizzie patenteou de novo o jogo, com algumas modificações, como um modo de jogo não monopolista, mas sim colaborativo, e a possibilidade de aumentar o valor de uma propriedade investindo nela. Com o sucesso do seu jogo, a Lizzie tentou vender a sua ideia para uma companhia famosa de jogos de tabuleiro da época, a Parker Brothers. Porém, eles recusaram a proposta pelo jogo ser, abre aspas, politizado demais. Para, você tá vendo um vídeo sobre jogo de tabuleiro e sobre história? Ah, não, peraí. Então você precisa conhecer o Censura. O Censura é o novo jogo do História em Meia Hora, junto com a Tijolo Studio. E nele, você e os seus amigos vão jogar a história da ditadura militar brasileira. No ano passado, o História em Meia Hora e a Tijolo lançaram o Imperialismo América. Esse jogo também é histórico, e ele basicamente conta a história do imperialismo norte-americano aqui na América Latina. Mas isso aqui já tá vendendo, tá em um monte de loja, é só jogar no Google que você acha com certeza. Agora, a novidade do momento é o Censura. Você e seus amigos vão se juntar e organizar o povo, os artistas e até os políticos legalistas contra os militares entre 64 e 85. O jogo não tem nada inventado, é tudo fato histórico bonitinho. E o Censura tá agora em financiamento coletivo, em apoia.se/censura. Com apenas R$
R$39, você garante a sua cópia e o frete tá incluso. Então se você quiser ampliar a sua coleção de jogos críticos, jogos com história, agora com história do Brasil, entre em apoia.se/censura, o link tá aqui embaixo. E agora bora voltar pro vídeo. Só que nesse vai e vem do jogo, uma pessoa ficou sabendo dele, o Charles Darrow. Depois de jogar e perceber o potencial do jogo, o Darrow começou a fazer as suas próprias cópias e vender eles como se fosse criação sua. E a empreitada de Charles Darrow deu tão certo que eles conseguiram vender a ideia do jogo pra quem? Isso mesmo, a Parker Brothers, que compraram a ideia depois de verem a quantidade de vendas feitas pelo Darrow. Porém, eles logo perceberam que não foi ele que criou o jogo, já que ele estava patenteado pela Lizzie Mag. Então agora sim, a mesma pessoa que negou a Lizzie agora entrou em contato com ela para comprar os direitos do jogo. E aí, animada com a possibilidade do seu jogo e, portanto, a sua mensagem se popularizar, a Lizzie aceitou a proposta e recebeu $500 pelo jogo, o que seria cerca de $11.800 hoje e nenhum royalty. De fato, o jogo se popularizou, mas não com um cunho político imaginado pela sua criadora, mas apenas um jogo valorizando o monopólio. E, popularizado, o Monopoly ganhou um mito de origem. Oficialmente, a história do Monopoly começa com Charles Darrow, que nos anos posteriores à Grande Depressão, inventou um jogo que o deixou milionário. Perguntado sobre, o Darrow nunca conseguiu explicar de onde veio a ideia para o jogo. Segundo ele, foi um momento epifânico e tudo simplesmente veio para ele de uma só vez num belo dia. E a Lizzie nunca apareceu na história oficial do jogo. E na ideia que virou o jogo, a história do Darrow faz sentido de ser difundida. Ela é literalmente a ideia do self-made man, um homem livre, branco, que sozinho teve uma ideia brilhante e se transformou num milionário. A história da Lizzie só vai voltar à tona com um apelo público maior graças a um professor de economia chamado Ralph Enspat, que em 1973 criou um anti-Monopoly, com um objetivo muito próximo da ideia da Lizzie. E por conta disso, foi processado pela dona dos direitos do Monopoly. E aí, para disputar e vencer a disputa judicial, Ralph começou a pesquisar a história da patente do jogo, descobrindo a história da Lizzie Mag e tentando colocar ela nos holofotes públicos. Ralph venceu o processo e conseguiu publicar o seu jogo. E aí, após essa suposta descoberta, o presidente da Parker Brothers da época chamou o The Landlords Games de um jogo, abre aspas, completamente descartável e que publicou eles, abre aspas de novo, apenas para deixá-la feliz. A história da Lizzie desde então foi confirmada e mais documentada. Mesmo assim, fazem pelo menos 40 anos que já se sabe da sua história, e até hoje os créditos na criação do jogo são do Charles Darrow. E a reflexão inicial sobre a lógica perversa dos monopólios no mundo de hoje, que era o objetivo original do jogo, continua escondida para prover muito lucro para uma multicorporação dona do jogo, que é a Hasbro, que possui uma larga parte do mercado de jogos e brinquedos e vai continuar a possuir cada vez mais em um ritmo cada vez mais rápido, exatamente como o jogo previa. Mas enfim, gostou desse conteúdo? Sabia dessa história? Aproveite e já comenta aí. Se você não seguiu o canal e gostou do conteúdo, aproveite e já segue aí. E aproveite e já compartilha com alguém que pode gostar também. E se você quiser ajudar mais ainda, considere se tornar membro ou ir lá no apoia.se/operação-russa. O link para ele tá na descrição e assim você consegue financiar o canal e com isso ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!